E aí galera, beleza? Professor Alcides de novo para essa aula que hoje tratará de química orgânica, como eu havia comentado no nosso encontro de reforço na última semana, no período da tarde. Então, recapitulando, nós já vimos o que é química inorgânica, ok? Então, como eu havia reforçado na última semana, no período da tarde, originalmente a química inorgânica tratava de compostos que não podiam ser sintetizados pelos organismos. Coisa, claro, que mudou-se, como por exemplo no já citado ácido clorídrico, que é produzido no nosso estômago. E aqui nós veremos a mesma perspectiva, né? Por quê? Porque, segundo a teoria da força vital, originalmente, nós seres humanos acreditávamos que, depois que Bergman havia descrito em 1777 o que é química orgânica, que os compostos orgânicos eram oriundos de seres vivos e que os compostos inorgânicos eram oriundos do reino mineral, assim chamado, que hoje não existe, né? Nós sabemos que isso é tratado apenas como mineral, mas que os compostos inorgânicos, eles podem ser sintetizados também pelos seres vivos, beleza? Muito bem. Então, logo após Bergman, o nosso querido amigo aqui, o Wöhler, ele também percebeu que, por exemplo, a ureia, que é um composto orgânico produzido por nós, seres humanos, por exemplo, nas nossas excretas, ela pode ser sintetizada em laboratório com base no cianato de amônia, que pode ser então aquecido e se transforma em ureia. Então, mesmo os compostos orgânicos, eles também não pertencem a uma origem padronizada, digamos assim, tá? Ok? Então, o que são compostos orgânicos? São compostos formados por uma cadeia de carbono, ok? Diferente dos inorgânicos, cujas funções nós já vimos, as 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos, trabalhadas aí ao longo das nossas últimas aulas. Bom, Kekulé estabeleceu 3 postulados para o átomo, o elemento químico, né, principal dos compostos orgânicos. Já que compostos orgânicos são aqueles formados por cadeias de carbono, então o carbono é o elemento principal dentro de uma molécula orgânica. Ok? Quais são os 3 postulados de Kekulé? Primeiro, carbono tem uma tetravalência. O que é a tetravalência? Que o carbono precisa sempre estabelecer 4 ligações. Ou seja, a valência do carbono é igual a 4. Se nós lembrarmos um pouco lá daquilo que nós já trabalhamos lá atrás, nós temos em todo o átomo um núcleo com prótons e elétrons, um núcleo com prótons e nêutrons e eletrosferas que circulam este núcleo, ok? O carbono tem Z igual a 6. Significa dizer que o carbono, ele possui 6 prótons no seu núcleo. Como nós na tabela periódica temos elementos eletricamente neutros, significa dizer que, por consequência, nós teremos 6 elétrons no carbono, ok? Então, esses elétrons distribuídos nas camadas eletrônicas ou eletrosferas absorvem-se de acordo com a capacidade de cada eletrosfera. K2, L, já nós teremos 8, mas como sobram 4 apenas, ficam os 4 distribuídos aqui. Bem, lembram da tendência de todo elemento a ter
8 elétrons na sua eletrosfera. Muito bem. Na eletrosfera chamada camada de valência, a última ocupada por elétrons. Então, se nós temos 4 elétrons aqui na camada de valência do carbono, significa que ele precisa de mais 4, ou seja, que ele possui uma tetravalência. Precisa de 4 ligações. Ok? Tranquilo. Bem, também Kekulé postulou que as ligações nos átomos de carbono, elas são equivalentes em energia e comprimento. Gente, isso significa dizer que tanto faz onde está os elementos que estão ligados ao carbono principal, tá? O exemplo do livro de vocês traz lá um carbono ligado a um cloro e 3 hidrogênios. Tanto faz onde está o cloro. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Tanto faz, vai ser o mesmo elemento químico, a mesma molécula, tá? Por quê? Porque as ligações, elas são equivalentes em comprimento e força. Os carbonos, eles estabelecem grandes cadeias entre si. Gente, isto é fundamental dentro da química orgânica, porque é graças a isso que os carbonos conseguem formar compostos diversos. Claro, porque eles conseguem formar cadeia. Quanto maior o número de carbonos, diferente será a molécula. Quanto menor, diferente será a molécula. Então foi essa a possibilidade que permitiu a grande diversidade de moléculas orgânicas que nós temos hoje nos seres vivos e também no meio inorgânico existente no planeta Terra, beleza? Então, se nós pensarmos assim, que os carbonos precisam de uma tetravalência, que eles formam cadeias, muitas vezes essas cadeias elas vão ser variáveis. Significa dizer, então, que os carbonos eles podem fazer ligações simples, como por exemplo aqui, ó, 4 ligações simples. Mas que eles também podem fazer ligações duplas, ou seja, dupla ligações para átomos de carbono, ou tripla, representadas por três riscos, um paralelo ao outro. Bom, com base nisso, então, eu tenho aqui neste átomo de carbono 4 ligações simples, mas eu poderia ter 2 simples e uma dupla. Poderia ter uma simples e uma tripla. Eu poderia ter 2 duplas ligações. Então, dependendo da forma com que está estruturada a molécula, estas ligações estarão variando na molécula em questão. Tudo bem? Só para nós sabermos. E todos os elementos orgânicos serão classificados de acordo com estes caracteres. Olha só, primeiro, quanto ao fechamento das moléculas. Segundo, quanto à disposição dos átomos. Terceiro, quanto aos tipos de ligações, se são somente simples ou não. Quanto à natureza dos átomos presentes nas cadeias de carbono. Tá? Então, basicamente, 4 variáveis que devem ser analisadas para classificar uma molécula orgânica. Bem, meus queridos, quanto ao fechamento, elas podem ser do tipo aberta e fechada. Aberta quando nós temos, então, carbono se ligando sem formar um anel, que nós chamamos, ou seja, um ciclo fechado de ligações. Então, aqui foram colocados 3 carbonos que se ligam entre si por ligações simples, mas que estabelecem ligações complementares, que eu não representei quanto ao tipo de elemento. Pode ser o hidrogênio, pode ser qualquer outro tipo de elemento, né? Então, aberta, olha só, não forma um anel. Aqui nós temos então a
fechada, onde os carbonos eles vão se ligar, fechando então um elo, um ciclo entre eles. Então nós chamamos isso de uma cadeia fechada, uma molécula orgânica fechada. Bom, nós podemos também classificar os elementos químicos quanto à disposição dos átomos. E neste caso, nós poderemos então chamar os nossos compostos orgânicos quanto a normal ou ramificado. Normal é chamado assim porque são os primeiros a serem então observados. Os ramificados foram então descobertos logo na sequência. Então, os normais são aqueles que estabelecem apenas uma sequência linear de carbonos. E os ramificados são aqueles que apresentam então sequências que se ligam umas às outras, como por exemplo, nós temos uma sequência aqui que se liga a esta e que se liga a esta. Tá? Então, ramifica-se a partir de uma cadeia principal, nós teremos então outras cadeias subsequentes, né? Ramifica-se como uma árvore, os seus ramos, né? Tudo bem? Quanto aos tipos de ligação, nós temos então as saturadas, que seriam então aquelas que possuem na sua cadeia apenas ligações simples, e as insaturadas, aquelas então que vão estar com uma ligação ou mais de uma ligação dupla ou tripla dentro da cadeia da molécula orgânica, tá? Quanto à natureza dos átomos, nós teremos então as homogêneas, que seriam aquelas que apenas apresentam carbono nas suas sequências de ligações entre os átomos de carbono. E nós temos as heterogêneas, que são aquelas que apresentam entre as sequências de ligações dos átomos de carbono algum outro tipo de elemento químico. Então, nós temos ali uma heterogeneidade, né? Então, pessoal, basicamente eu preparei esta aula para que nós parássemos aqui, porque então nós temos a nomenclatura e os tipos de molécula orgânica que nós temos, e logo na sequência nós temos um outro capítulo que traz então as moléculas orgânicas no nosso dia a dia. Então, a nossa próxima aula, nós trabalharemos a nomenclatura, os tipos e a presença no nosso dia a dia. Nós estaremos finalizando este capítulo e dando sequência num capítulo novo, que é bem simples também, é o último capítulo de Química, aplicando então os compostos orgânicos no nosso dia a dia, coisa que nós temos aí de corriqueiro e nós às vezes não percebemos. Então, nomenclatura, nós falamos dos tipos principais e como eles estão presentes no nosso dia a dia. A aula de hoje, então, fechou com um pouco do histórico entre orgânico e inorgânico, mais uma vez, dos postulados referentes à molécula chamada de orgânica, ou seja, relacionada às ligações estabelecidas entre os átomos de carbono e os tipos de ligação possível entre as moléculas orgânicas, a classificação de acordo então com a estrutura molecular das moléculas orgânicas. Beleza, gente? Então é isso aí, encerramos aqui. Próxima aula voltamos para finalizar nosso conteúdo de química. Ok? Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Tchau!